Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia, muito apaixonado por futebol, e o episódio de hoje é o sexto especial sobre as unidades federativas do Brasil, e o estado escolhido foi o Ceará. Espero que gostem. O Ceará é mais um dos 9 estados da região Nordeste, tem fronteiras com o Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e com o Oceano Atlântico. Possui 148.894 km² aproximados de extensão e tem 184 municípios. Sua capital é Fortaleza. A população estimada em 2022 era de aproximadamente 8.975.000, mas hoje é estimado que o Ceará já tenha chegado a 9 milhões de habitantes. E o IDH é considerado alto, na casa do 0,734. A história do Ceará começa com a divisão do território em capitanias hereditárias em 1535, com partes do território nas capitanias de Rio Grande, Ceará e Maranhão. Mas a região passou a ter interesse somente em 1603, com o português Pero Coelho de Souza, que instalou um forte chamado São Tiago, onde enfrentou indígenas locais que destruíram o forte, forçando os portugueses a criar outro forte que foi logo abandonado. Em 1612, o estado praticamente foi criado com o português Martim Soares Moreno, que recuperou o Forte de São Tiago e mudou seu nome para Forte de São Sebastião. Em 1637, o território foi invadido por holandeses que tomaram o Forte São Sebastião, que logo foi destruído por indígenas, retornando somente em 1649, onde construíram o Forte Schunenborch, que foi tomado pelos portugueses em 1654 e renomeado para Forte de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E ao seu redor se formou a Vila do Forte ou Vila da Fortaleza, que passou a ser a capital do estado em 1726. As maiores cidades do estado são Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Crato. Agora iniciando a seção de curiosidades do estado do Ceará. O Ceará foi o primeiro lugar do Brasil a abolir a escravidão em 1884, 4 anos antes do país. Em 1919, a cidade de Sobral recebeu cientistas para observação de um eclipse solar total, onde as observações contribuíram para a teoria da relatividade de Albert Einstein. Agora sobre os monumentos do Ceará. Primeiramente vou falar sobre a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, com 27 metros, que recebe milhões de pessoas todos os anos. Nós temos o Monumento à Abolição, ou o Dragão do Mar em Fortaleza, que homenageia o jangadeiro abolicionista Francisco José do Nascimento. E por último, o Monumento do Eclipse em Sobral, que marca o eclipse de 1919. Não tem um prato que mais se identifica com a culinária cearense do que o baião de dois, bem cremoso, com feijão de corda e arroz bem temperados com cebola, cheiro verde, uma proteína como linguiça e carne seca, e não pode faltar um queijo coalho. Sobre a economia do Ceará, o setor primário corresponde a somente 6% das riquezas, com a fruticultura, principalmente com melão e melancia, pecuária leiteira e a castanha de caju. O setor secundário, com cerca de 24% da produção de riquezas, relacionado principalmente à construção civil, alimentos, calçados, têxtil e siderurgia. Já o setor terciário, com cerca de 70% das riquezas produzidas, relacionadas principalmente ao comércio, turismo, tecnologia e administração pública. Agora sobre as personalidades famosas do Ceará, vamos iniciar primeiramente pela literatura com José de Alencar, que é um escritor de obras como Iracema e o Guarani, e Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e autora do livro O 15. O Ceará sempre foi conhecido também por conta da comédia, com personalidades como Chico Anísio, Renato Aragão e Tom Cavalcante. E o Ceará também não poderia deixar de contribuir com a música, com Belchior, que é o cantor da música Apenas um Rapaz Latino-Americano e um dos maiores compositores do Brasil. Um exemplo é a música Como Nossos Pais, da Elis Regina, e Fagner, que também é cantor e compositor. E chegamos ao futebol, né? Então vou iniciar falando sobre os clubes do Ceará. O Fortaleza, ou Leão do Pici, tem como suas cores o vermelho, azul e branco, e o mascote é o leão. Tem 46 títulos estaduais, 3 Copas do Nordeste e um Campeonato Brasileiro da Série B. Foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2023, perdendo nos pênaltis para a LDU do Equador, e 2 vezes vice-campeão brasileiro. Em 1960, perdeu a final para o Palmeiras, e em 1968 perdeu a final para o Botafogo. O Ceará, ou carinhosamente chamado de Vozão,
tem como suas cores o preto e o branco, e seu mascote é o Vovô. Tem 47 títulos estaduais e 3 Copas do Nordeste. Foi o vice-campeão da Copa do Brasil de 1994, perdendo a final para o Grêmio. Junto com o Fortaleza, forma o Clássico Rei. Ferroviário, ou Tubarão da Barra, tem como mascote o tubarão, chamado pela torcida de Tutuba, e suas cores o vermelho, preto e branco. Possui 9 títulos estaduais e 2 campeonatos brasileiros da Série D, ou seja, é o maior campeão da competição. Associação Desportiva, Recreativa, Cultural Icasa, que não pode ser confundida com o extinto Icasa Esporte Clube, que foi um dos 4 campeões cearenses em 1992. O Verdão do Cariri tem como suas cores o verde e o branco e seu mascote é o papagaio. E chegou a disputar a Série B do Brasileirão, onde em 2013 terminou em 5º lugar, o que gerou um longo processo judicial contra a CBF por conta de uma irregularidade do 4º colocado figueirense. Em 2025, o Icasa venceu um processo garantindo uma indenização de mais de 80 milhões de reais contra a CBF. O Tiradentes, ou Tigre da PM, que tem como mascote o tigre e suas cores são vermelho e azul, e foi um dos 4 campeões do estadual de 1992. Resumindo, o Campeonato Cearense de 1992 possui 4 campeões oficiais: o Fortaleza, o Ceará, o Icasa Esporte Clube, que já está extinto, e o Tiradentes. Iniciando a sessão dos estádios destaques, nós temos a Arena Castelão, que foi um dos estádios da Copa de 2014, é o 4º maior estádio do Brasil, com capacidade para quase 64 mil torcedores. O próximo estádio é a Arena Romeirão, localizado em Juazeiro do Norte, com capacidade para 17 mil torcedores. Por último, nós temos o Estádio Presidente Vargas, localizado em Fortaleza, com capacidade para mais de 20 mil torcedores. Agora eu vou dar início à nossa seleção do Ceará, e para iniciar eu escolhi o goleiro Hélio Show, que fez história no futebol nordestino pelo Ceará, ABC, América de Natal, Botafogo da Paraíba e 13. Para a lateral direita, eu escolhi o lateral Ceará, que jogou no PSG antes do período de abundância financeira do clube, e no Inter de Porto Alegre, que chegou a ganhar a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006. Também jogou no Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro, e ganhou o Campeonato Paulista em 2004 com o São Caetano. Iniciando a zaga, o primeiro escolhido é Pedro Basílio, que é um recordista de campeonatos cearenses vencidos na história, no caso 12 títulos, e para completar a dupla, o escolhido foi o Anderson Martins, com passagens pelo Vitória, Vasco, Corinthians e futebol do Catar. Para a lateral esquerda, o escolhido é o lateral Wendel, que está atualmente no São Paulo, com passagens de destaque pelo Grêmio, Bayer Leverkusen e Porto. O volante escolhido foi Dudu Cearense, com passagens de destaque pelo CSKA Moscou da Rússia, Olympiacos da Grécia, Vitória, Botafogo, Atlético Mineiro, entre outros clubes. Continuando o nosso meio de campo, o escolhido foi Yarley, com passagens de destaque pelo Internacional, Goiás, Paysandu, Boca Juniors e Corinthians, entre outros clubes. Continuando, Clodoaldo, que é o 3º maior artilheiro da história do Fortaleza, Mirandinha, com passagens de destaque pelo Palmeiras, Botafogo e Newcastle. Aliás, o Mirandinha foi o primeiro brasileiro a jogar a Premier League. Everton Cebolinha, que está atualmente no Flamengo, com passagens pelo Grêmio e Benfica. O centroavante escolhido dispensa apresentações, um monstro na bola aérea, Jardel, com passagens de destaque pelo Porto, Grêmio e Sporting Lisboa. Então finalizamos mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!